Você sabe o que é índice de Basileia? Já ouviu falar? Primeiro vamos entender como que o banco ganha dinheiro e por que é importante saber desse índice de Basileia. Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, tudo bem com vocês? Você sabe o que é índice de Basileia? Já ouviu falar? Esse é um índice que mede a saúde financeira dos bancos. É isso mesmo. Os bancos, eles não são analisados como você analisa uma outra empresa. Você analisa o EBITDA ou EBITDA, como algumas pessoas falam. Pode ficar tranquilo, como eu sempre falo, nós vamos falar de um por um, tá? Mas os bancos, eles não são esses índices que a gente olha, são outros. E um deles é o índice de Basileia. Mas por que Basileia? Que nome é esse? Basileia é uma cidade na Suíça e que deu nome ao índice porque os grandes bancos se reuniram lá, em Basileia. E essa primeira reunião aconteceu em 1988. Qual a intenção? A intenção foi proteger os bancos, porque antes disso não é bagunçado como eu vou falar aqui, mas é como se cada um fizesse de um jeito. Primeiro vamos entender como que o banco ganha dinheiro. Como que o banco tem lucro? Não é igual uma empresa. O banco tem lucro através do spread. Já ouviu falar? Spread bancário? É assim que ele tem lucro. Ele pega o seu dinheiro a um determinado juros que ele te paga, mas ele me empresta com juros maior. A gente vê isso claramente em diversos produtos de banco. Os juros de um cartão de crédito é altíssimo. E por que eles dão crédito? Porque alguém colocou dinheiro nesse banco. Quem é esse alguém? Eu. Você. Quando você põe o dinheiro na conta, quando você investe em um CDB. O que é CDB? É você investir no banco. Você empresta dinheiro ao banco. Sabia que você não empresta dinheiro ao governo? O CDB você empresta dinheiro ao banco. E aí ele te paga os juros. Esse dinheiro que você empresta, ele vai emprestar para outro que está precisando. Para quê? Para tudo. Para financiar uma casa, para financiar um carro, empréstimo porque quer construir, só que os juros é altíssimo. É mais alto do que ele está te pagando. Isso é o spread bancário, é a diferença. Se ele pegou o meu dinheiro que eu emprestei ao banco, se ele pegou o meu dinheiro falando que iria me pagar 5%, mas ele emprestou para o outro a 10%, o spread dele é de 5%, ele está ganhando 5% de lucro. É assim que o banco ganha dinheiro. Mas olha só, antes do acordo de Basileia, o que acontecia? O banco ia emprestando. E o risco da inadimplência? E se para esse pessoal que o banco emprestou, e se eles não pagam? E se as outras pessoas que emprestaram dinheiro ao banco agora querem o seu dinheiro? O banco, ele vai se ver numa situação de, mas eu não tenho esse dinheiro, porque eu peguei o seu dinheiro e emprestei para outra pessoa. A pessoa não me pagou. Eu não tenho como te dar esse dinheiro. Olha o imbróglio, olha a bagunça que seria. Então o índice de Basileia é justamente para isso. O banco sempre vai precisar ter um percentual em caixa para se proteger caso para as pessoas que ele emprestou. Quando eu falo pessoas, gente, pessoas, empresas, né? Caso uma, duas, três não pague, ele tem um dinheiro para honrar os outros que emprestaram para ele. Isso é o índice de Basileia. Quando o índice está muito baixo, é sinal que o banco está alavancado demais. Acostume-se com esse termo, alavancado. Alavancado quer dizer endividado. Basicamente é endividado. Então, se o banco tem 5% no índice de Basileia, está falando que ele tem 5% apenas para se garantir, caso ele tenha aí um show de inadimplência. E isso é muito perigoso. Um banco pode quebrar. E nessa primeira reunião em Basileia, ficou estipulado que o banco deveria ter, para ser aceitável, deveria ter no mínimo 8%. Parece pouco, né? 8%. Isso quer dizer que a cada R$100 que o banco empresta, ele tem que ter R$8 em caixa. Mas é pouco, afinal de contas, se a pessoa não pagar 100, não é com R$8 que o banco vai se segurar, não é? Ele perdeu R$92. Mas a conta é um pouquinho diferente. Veja só, se você fosse banco e fosse emprestar R$100 para 100 pessoas, R$100 para cada uma, você tem alguns fatores que te protegem. Você sabe para quem você está emprestando. Você tem uma taxa que são aquelas pessoas que estão com um risco maior de não te pagar. Mas tem outras que sim, que vão pagar. Então, gente, para chegar nesse índice é muito complexo. Nem é a intenção aqui, nós não somos bancos, né? Então nem é a intenção, mas é um cálculo muito complexo.
Você já tentou pegar algum dinheiro emprestado em banco, financiamento? Eles não fazem um monte de pergunta, quer saber a sua renda, para saber onde... Aqui eu estou falando de forma bem simples, tá? Onde você se encaixa no risco da inadimplência. Simplificando, eu vou lá no banco e peço 100 mil emprestado para o banco. Aí o banco, ok, 100 mil. Hanna, quanto que você ganha? Qual a sua renda mensal? Eu ganho 3 mil reais. 3 mil? Vai pegar 100 mil em X vezes, mais a parcela, né, que você vai pagar ao banco pode ser maior do que você ganha. Pode estar comprometendo 50% do que você ganha. Não vai dar, hein? Não vai dar. Por quê? Porque eles avaliam o risco. Aí eles avaliam se você é um bom pagador, aqui e ali. É assim que funciona. Então, eles sabem para quem eles emprestam e eles têm mais ou menos um índice para esses que eles emprestaram de é possível que de 100 pessoas que nós emprestamos 100 reais para cada uma, X%, que 10%, 8%, essas aqui podem não pagar ou dar algum trabalho para pagar e tudo mais. As outras, tá tudo certo. É assim, a probabilidade de pagar é bem alta. Então, olha só, é tudo isso para chegar no índice de Basileia. Por isso que parece pouco quando a gente fala assim, o banco tem que ter 8% em caixa daquilo que ele emprestou. Então, se ele emprestou 100 reais, ele tem que ter 8. Parece pouco, mas ele já fez essa análise. Então, Hanna, um banco que tenha 10% do índice de Basileia, tá ok? Tá ok. Aí um banco que tenha 30%, 50%, tá mais ok ainda? Tá, sim. Olhando pelo índice de Basileia, sim. Mas aí a gente precisa ver outras coisas. Porque, olha só, se um banco está lá com 50%, 60% de índice de Basileia, será que esse banco ele não está fazendo nada? Ele não está emprestando dinheiro? Ele não está fazendo nada para o seu próprio crescimento? É preciso analisar. É preciso analisar. Então, geralmente, os bancos ficam com 14%, 16%, 17% de índice de Basileia. Isso tudo que eu falei aconteceu tanto na reunião Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3. A cada uma foi se renovando, foi se entendendo quais são os índices, isso tudo de vamos analisar a pessoa que está pedindo o empréstimo, isso tudo foi ocorrendo nessas reuniões. E serviu para todos os bancos que participam. E por que é importante saber desse índice de Basileia? Olha só, para quem investe, para quem já conhece e investe em CDB, você olha um CDB que está pagando 110% do CDI. CDI, por enquanto, só para ficar didático, é a taxa Selic, tá? Tem uma diferencinha muito mínima, mas só para ficar didático, é a taxa Selic. E ele fala que ele está pagando 110% do CDI. Ok, gente, tem excelentes bancos que podem fazer isso, mas sempre veja o índice de Basileia desse banco. É o único índice para se olhar? Não. Mas, como nós estamos falando dele agora, é bom que você já conheça. Vai olhar, porque entenda uma coisa no mercado. Toda vez que você tem a possibilidade de ganhar altos juros, é porque o risco é maior. Por que o Tesouro Selic ele está pagando a taxa, né? A taxa Selic. E lembra, se você viu o vídeo onde eu falei da diferença de poupança e Selic, se você não viu, vou deixar ele aqui e vou deixar ele no card também. Lembra que eu falei que tinha uma taxinha lá, mínima, que aquela é a fixa? É bem pouquinho, menos de 0,5% às vezes. É bem pouquinho. Você fala assim, eu estou ganhando a taxa Selic, que está alta, né? E estou ganhando essa taxinha que não faz a menor diferença. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Por quê? Porque o governo é o dono da máquina de fazer dinheiro. Não falta dinheiro para o governo. Então, se ele precisar pagar, faltar dinheiro para pagar, os investidores do Tesouro Direto, ele vai imprimir dinheiro e vai pagar. Assim, Hanna, não faz muito sentido, porque então, se precisar de dinheiro para o INSS, que estão falando que está quebrando, se precisar de dinheiro para a saúde, é só o governo imprimir dinheiro, então, e está tudo certo. É que não é bem assim, né? Quanto mais dinheiro imprime, mais a inflação sobe. Por isso que quando se fala assim, a dívida interna está muito alta, é
dentre outras, né, a dívida com o Tesouro Selic. Ou seja, eu, você, a gente não está lá colocando dinheiro no Tesouro Selic, a gente está emprestando. É uma dívida interna que o governo tem, dele conosco. Então, a dívida interna aumenta. Ah, Hanna, então não é legal investir porque eu estou quebrando o país? Não, negativo. Negativo, você está investindo. O governo que tem que pegar esse dinheiro e não gastar tanto, porque aí a taxa Selic cai, ele paga menos, é tudo uma junção. Um está interligado com o outro, e por isso que é muito bacana entender o mercado. Voltando aqui para o índice de Basileia, sempre olhe a saúde financeira do seu banco, do banco onde você quer investir. Isso é muito importante. Eu vou abrir a carteira aqui do canal e vou começar a investir todos os meses. E quando eu for investir em um banco, eu vou analisar esse banco junto com vocês. E aí, é claro, nós vamos dar uma olhadinha no índice de Basileia, dentre outros índices, para falar, legal, vamos investir nesse banco aqui, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Compartilha esse vídeo, se inscreve, aperta o sininho e comenta aí. Você conhecia o índice de Basileia? Quer saber um pouquinho mais? Deixa nos comentários aí. Tchau!